A queda de uma roda de um ônibus da linha entre Ribeirão das Neves e Belo Horizonte durante uma viagem reacende a discussão sobre o estado de conservação da frota que faz o transporte público na região metropolitana. A repórter Maiara Folco foi ver essa situação de perto e o que encontrou foi, olha, muita, mas muita reclamação. Horário de pico da manhã, estação lotada. Muitos passageiros esperando para embarcar nos ônibus do transporte coletivo na estação Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Sobram reclamações. Às vezes ele quebra no meio do caminho, às vezes não tem ar-condicionado, cada vez uma coisa. Tão ruim, é tão ruim aqui, neve. A falta de manutenção dos coletivos se transformou em risco real para os passageiros nesta quinta-feira. O veículo da linha 520C, terminal Justinópolis BH, seguia para o centro da capital mineira quando uma das rodas se desprendeu indo parar no sentido contrário da faixa. Dionária estava no coletivo e ficou muito assustada. Nossa, muito assustado, porque literalmente o ônibus estava andando, uma roda saía andando sentido outro lado sozinho, aí começou o pessoal a gritar. Só que o ônibus não tem janela, então ninguém na rua iria escutar. E assim, você vê, é cena de filme, você vê uma roda andando sem controle numa rua. No momento do acidente, o veículo, que tem capacidade para 43 passageiros sentados e 87 em pé, estava cheio. Os usuários precisaram descer do veículo até a chegada de outro ônibus para dar continuidade à viagem. Apesar do susto vivenciado pelos passageiros, ninguém se feriu. Por sorte, a roda do ônibus não acertou nenhuma pessoa ou veículo. O Sintran, sindicato que representa as empresas que operam o sistema de ônibus metropolitano, informou que o ônibus apresentou uma falha técnica de manutenção pouco depois de partir do terminal Justinópolis. Além de reconhecer o erro, o sindicato informou que o responsável pela falha foi desligado da empresa. O ônibus que soltou a roda pertence aos grupos Coordenadas Saritur e tem 12 anos de uso. Dionária conta que ouviu o motorista falando ao telefone logo após o acidente. Quando o motorista estava ligando para o pessoal, ir lá resolver a questão do ônibus, o motorista ainda falou: a mesma roda que ficou mexendo durante uma semana inteira é a roda que soltou. Ou seja, deu para entender que esse problema já estava acontecendo anteriormente. A enfermeira mora em Ribeirão das Neves e trabalha na região hospitalar de Belo Horizonte. Ela reclama do valor da passagem em relação à má qualidade do serviço prestado. Mas a gente está falando aqui de Justinópolis, que a passagem ela é muito mais elevada, que a gente paga R$ 9,70. Quem mora do centro de Neves e vai para Belo Horizonte paga R$ 9,70, que é um absurdo. É um aumento aí mais ou menos 7,9% referente ao ano passado. É muita coisa, para uma qualidade zero, para uma manutenção zero. Sobre o ônibus que perdeu uma roda, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais informou que a fiscalização do DR vai oficiar o consórcio responsável pela linha. O veículo será encaminhado para a vistoria do departamento e terá autorização de tráfego suspensa até que o problema seja finalmente resolvido.